Se você nasceu apresentando determinados sinais específicos, prepare-se para descobrir uma verdade que pode explicar muitas das dificuldades e sensações estranhas que você experimenta nesta vida. Chico Xavier, através das revelações de Emmanuel e André Luiz, nos trouxe informações extraordinárias sobre como reconhecer quando uma alma foi compelida a reencarnar contra sua vontade natural. Esta não é apenas uma curiosidade espiritual, mas uma revelação profunda que pode ajudar você a compreender por que sente que não pertence a este mundo, por que certas situações parecem injustas demais e por que às vezes tem a impressão de que está cumprindo uma pena ao invés de vivendo uma oportunidade de crescimento. Durante décadas de comunicação com o mundo espiritual, Chico Xavier recebeu orientações detalhadas sobre os diferentes tipos de reencarnação. Emmanuel, seu mentor espiritual, explicou que nem todos os espíritos retornam à Terra por escolha própria ou por compreensão de suas necessidades evolutivas. Existe uma categoria especial de reencarnações que são determinadas por instâncias superiores do mundo espiritual, especialmente quando o espírito, por orgulho, rebeldia ou incompreensão, se recusa a aceitar as oportunidades de crescimento que lhe são oferecidas. Nestas situações, a reencarnação se torna uma medida corretiva, uma intervenção amorosa, mas firme dos mentores espirituais, para impedir que a alma fique estagnada em sua evolução. As comunicações recebidas por Chico Xavier revelam que este processo é muito mais comum do que se imagina. Emmanuel explicou que uma percentagem significativa das reencarnações que ocorrem atualmente na Terra se enquadra nesta categoria de reencarnações compulsórias ou corretivas. Isto não significa que sejam punições cruéis, mas medidas de amor infinito tomadas pelos responsáveis espirituais quando um espírito demonstra resistência prolongada ao próprio crescimento. É semelhante ao que um pai faz quando percebe que o filho está se recusando sistematicamente a frequentar a escola. Eventualmente, a matrícula se torna obrigatória para garantir o futuro educacional da criança. André Luiz, em suas múltiplas comunicações através de Chico Xavier, descreveu com detalhes impressionantes como funciona este processo no mundo espiritual. Ele revelou que existem instituições especializadas no plano espiritual, verdadeiros departamentos de reencarnação, onde espíritos altamente evoluídos estudam cuidadosamente cada caso individual. Quando um espírito, após desencarnar, permanece por longos períodos, rejeitando as orientações recebidas, recusando-se a participar dos trabalhos de reabilitação oferecidos, ou mantendo-se em estados de revolta contra as leis divinas, os espíritos responsáveis pela organização reencarnatória intervêm. Esta intervenção não é um castigo cruel, mas uma medida necessária para evitar que o espírito se perca definitivamente nas sombras da ignorância e do orgulho. André Luiz comparou este processo ao de um médico que, vendo um paciente se recusar sistematicamente a tomar medicamentos necessários para sua cura, eventualmente precisa recorrer a medidas mais firmes para salvar a vida do enfermo. A reencarnação forçada é, portanto, uma medida extrema de amor e sabedoria, aplicada apenas quando todas as outras formas de orientação e persuasão se mostraram ineficazes. Emmanuel ensinou que o processo de determinação de uma reencarnação forçada envolve estudos profundos e cuidadosos da história espiritual de cada entidade. Não se trata de decisões arbitrárias ou impulsivas, mas de análises detalhadas que levam em consideração múltiplos fatores: o grau de resistência demonstrado pelo espírito, as oportunidades de crescimento já desperdiçadas, as tendências destrutivas que o espírito vem desenvolvendo e as possibilidades reais de recuperação através de uma nova experiência terrestre. Todo este processo é conduzido com amor infinito e sabedoria perfeita,
sempre visando o bem maior do espírito envolvido. Quero compreender estes sinais que podem revelar minha própria jornada espiritual e as razões profundas por trás das experiências que venho vivenciando nesta existência. O primeiro e mais evidente sinal de uma reencarnação forçada, segundo as revelações de Emmanuel, são os nascimentos extremamente difíceis e traumáticos. Não se trata de complicações médicas comuns, mas de situações onde o bebê parece resistir literalmente ao processo de nascimento, onde há uma luta evidente entre o espírito e a necessidade de se encarnar. Emmanuel explicou que quando um espírito é compelido a reencarnar, ele mantém até o último momento uma resistência inconsciente ao processo, e esta resistência se manifesta durante o parto, através de complicações incomuns, partos extremamente prolongados, ou situações onde o bebê parece não querer nascer. André Luiz complementou essas informações explicando que o perispírito, o corpo espiritual, quando está sendo forçado a se adaptar a um novo corpo físico contra a vontade consciente do espírito, cria resistências energéticas que se manifestam como dificuldades no momento do nascimento. Estas dificuldades não são apenas físicas, mas refletem a luta íntima do espírito entre a necessidade de reencarnar para sua evolução e sua resistência orgulhosa a aceitar esta necessidade. É como se o espírito estivesse dizendo até o último momento: eu não quero estar aqui, eu não aceito esta condição. Emmanuel revelou que estes nascimentos traumáticos frequentemente envolvem situações onde o bebê nasce em estado de sofrimento aparente, chorando intensamente desde os primeiros momentos, como se estivesse protestando contra sua nova condição. Médicos e enfermeiros frequentemente relatam uma sensação inexplicável de que estes bebês parecem mais conscientes do que o normal, como se carregassem um peso emocional desproporcional para sua idade. Esta impressão não é imaginação, mas reflexo real da condição espiritual especial destes seres que estão iniciando uma jornada reencarnatória compulsória. O segundo sinal revelado por Emmanuel são os bebês que nascem chorando de forma inconsolável por períodos prolongados, sem causa médica aparente. Não se trata do choro normal de adaptação que todos os recém-nascidos apresentam, mas de um choro que parece carregar uma angústia existencial profunda, como se o bebê estivesse lamentando profundamente ter que estar neste mundo. Emmanuel explicou que este choro é a expressão emocional do espírito que ainda não se conformou completamente com sua nova condição terrestre. É como se a alma estivesse externalizando sua revolta e sua tristeza por ter sido compelida a retornar à densidade vibratória do plano físico. André Luiz descreveu que nos primeiros dias e semanas de vida, estes bebês mantêm uma conexão mais consciente com suas memórias espirituais recentes e, por isso, sofrem intensamente com o contraste entre a liberdade que experimentavam no mundo espiritual e as limitações do corpo físico. Este sofrimento se manifesta através de choros prolongados que parecem inconsoláveis, distúrbios do sono severos, dificuldades na alimentação sem causas orgânicas e uma inquietação geral que persiste mesmo quando todas as necessidades físicas básicas estão sendo atendidas. Gradualmente, conforme o processo reencarnatório se completa e as memórias anteriores se apagam, este sofrimento inicial diminui, mas deixa marcas profundas na personalidade que se desenvolverá. Estas crianças frequentemente se tornam adultos, com uma sensação constante de não pertencimento, como se estivessem sempre de passagem por este mundo. Emmanuel explicou que esta sensação de exílio permanente
é uma das características mais marcantes de espíritos que foram compelidos a reencarnar e pode permanecer como uma sombra emocional por toda a existência se não for compreendida e trabalhada conscientemente. O terceiro sinal identificado nas comunicações de Chico Xavier são as crianças que, desde muito pequenas, demonstram uma aversão inexplicável a certas situações ou pessoas que deveriam ser naturalmente acolhedoras. Por exemplo, bebês que rejeitam sistematicamente o colo de determinadas pessoas da família, especialmente aquelas que deveriam representar autoridade ou proteção, ou que demonstram medo excessivo de situações comuns da infância. Emmanuel explicou que estes comportamentos refletem a resistência do espírito em aceitar as condições que foram estabelecidas para sua reencarnação. Quando um espírito é forçado a reencarnar, frequentemente é colocado em situações familiares ou ambientais que são especificamente desenhadas para trabalhar aspectos de sua personalidade que ele vinha rejeitando enfrentar. Por exemplo, um espírito orgulhoso pode ser colocado em uma família humilde. Um espírito autoritário pode nascer em condições onde precisará aprender a obedecer. Um espírito egoísta pode vir para uma família onde precisará compartilhar e servir. A resistência instintiva a estas situações se manifesta desde os primeiros momentos de vida através de comportamentos aparentemente inexplicáveis de rejeição ou medo. André Luiz revelou que estes sinais de resistência são mais intensos nos primeiros anos de vida, quando a personalidade espiritual ainda está mais próxima da consciência e as memórias do período de revolta no mundo espiritual ainda não foram completamente apagadas. Conforme a criança cresce e se adapta às condições terrenas, esta resistência inicial tende a se transformar em traços de personalidade específicos que acompanharão o indivíduo por toda a vida. A compreensão destes padrões pode ser fundamental para que a pessoa entenda suas próprias reações e trabalhe conscientemente para superar as resistências que trouxe consigo. Emmanuel ensinou que é importante distinguir entre comportamentos infantis normais e as manifestações específicas de resistência reencarnatória. Enquanto todas as crianças passam por fases de adaptação e podem demonstrar preferências ou aversões naturais, os sinais de reencarnação forçada são mais intensos, persistentes e aparentemente desconectados de experiências concretas vividas pela criança. São como memórias emocionais profundas que se manifestam sem explicação lógica no contexto da vida atual. Nunca estamos sozinhos nesta jornada de compreensão e transformação espiritual, pois nossos mentores amorosos acompanham cada passo de nossa evolução. O quarto sinal de reencarnação forçada, segundo Emmanuel, são os distúrbios do sono extremamente graves nos primeiros anos de vida, especialmente pesadelos recorrentes com temas de perseguição, aprisionamento ou punição. Estes não são os terrores noturnos comuns da infância, mas sonhos que parecem carregar memórias de experiências traumáticas que a criança não poderia ter vivido fisicamente. Emmanuel explicou que durante o sono, especialmente nos primeiros anos de vida, o espírito ainda mantém conexões mais diretas com suas experiências recentes no mundo espiritual. Quando um espírito foi compelido a reencarnar, após períodos de resistência ou rebeldia no plano espiritual, frequentemente carrega consigo memórias traumáticas deste período de conflito. André Luiz descreveu que muitos espíritos, antes de serem compelidos a reencarnar, passam por experiências correcionais no mundo espiritual, onde são confrontados com as consequências de suas escolhas e atitudes.
Estas experiências, embora necessárias para sua educação espiritual, são frequentemente dolorosas e podem deixar marcas no perispírito que se manifestam como pesadelos recorrentes durante a infância. Estes pesadelos frequentemente envolvem temas relacionados aos motivos que levaram à necessidade de reencarnação forçada. Por exemplo, crianças que foram espíritos abusadores de poder podem ter pesadelos recorrentes com situações de perseguição ou aprisionamento. Espíritos que foram excessivamente materialistas podem sonhar com situações de privação extrema. Aqueles que foram cruéis ou violentos podem ter pesadelos onde são vítimas de violência. Emmanuel explicou que estes sonhos são como ecos das experiências educativas pelas quais o espírito passou no mundo espiritual antes de ser encaminhado para a reencarnação. O quinto sinal revelado por Chico Xavier são as crianças que demonstram desde muito cedo uma inteligência ou conhecimento que parece desproporcional à sua idade e experiência, mas combinado com uma amargura ou cinismo que não condiz com a inocência infantil. Emmanuel explicou que estes são espíritos que possuem conhecimento e experiência acumulados de múltiplas encarnações, mas que foram forçados a retornar devido a atitudes de orgulho, rebeldia ou uso inadequado de suas capacidades em existências anteriores. André Luiz complementou explicando que quando um espírito desenvolvido intelectualmente, mas atrasado moralmente, é compelido a reencarnar, ele mantém inicialmente algumas de suas capacidades cognitivas anteriores, mas carrega também a amargura de ter sido obrigado a retornar a condições que considera inferiores às suas pretensões. Estas crianças frequentemente surpreendem adultos com observações profundas ou conhecimentos que não deveriam possuir, mas ao mesmo tempo demonstram uma dureza emocional ou falta de compaixão que contrasta com sua aparente sabedoria. Emmanuel alertou que este tipo de manifestação é particularmente desafiador para os pais e educadores, pois a criança pode demonstrar capacidades excepcionais em certas áreas, mas resistir fortemente a lições básicas de caráter e moralidade. É como se o espírito estivesse dizendo: eu sei mais do que vocês, por que tenho que obedecer ou aprender com vocês? Esta atitude reflete a resistência orgulhosa que caracterizou o espírito em suas experiências anteriores e que motivou a necessidade de uma reencarnação corretiva. O sexto sinal importante são os problemas de saúde crônicos ou deficiências que se manifestam desde o nascimento, especialmente quando não há causas genéticas ou hereditárias identificáveis. Emmanuel alertou que nem todos os problemas de saúde congênitos indicam reencarnação forçada, mas quando estes problemas são acompanhados de outros sinais mencionados, podem ser indicativos de que o espírito está cumprindo uma reencarnação corretiva. André Luiz explicou que quando um espírito é compelido a reencarnar, frequentemente as condições físicas escolhidas para ele são deliberadamente limitadoras para forçá-lo a desenvolver qualidades que vinha negligenciando, como humildade, paciência, compaixão e dependência saudável dos outros. Estas limitações físicas servem como freios necessários para espíritos que, em existências anteriores, usaram inadequadamente suas capacidades ou poderes para prejudicar outros ou para alimentar seu próprio orgulho. Emmanuel comparou esta situação à de um motorista imprudente que tem sua carteira suspensa. A limitação não é uma punição cruel, mas uma medida de segurança necessária até que ele demonstre ter desenvolvido a responsabilidade necessária para dirigir novamente sem causar danos. André Luiz revelou que muitos espíritos, inicialmente, desenvolvem uma revolta intensa contra estas limitações físicas, vendo-as como injustiças cósmicas.
No entanto, conforme aprendem a aceitar suas condições e a desenvolver virtudes como paciência, humildade e compaixão, frequentemente descobrem que estas aparentes limitações se tornaram suas maiores fontes de crescimento espiritual. Muitos até chegam a abençoar estas experiências quando compreendem o amor infinito que motivou sua organização. Reconheço a profundidade destas revelações sobre minha própria jornada espiritual e o propósito amoroso por trás de cada experiência que venho vivenciando. O sétimo sinal descrito por Emmanuel são as crianças que, desde pequenas, demonstram uma obsessão por poder, controle ou status, mesmo em situações completamente inadequadas para sua idade. Por exemplo, crianças que não conseguem brincar sem comandar as outras, que têm ataques de raiva quando não conseguem estar no comando, ou que demonstram uma necessidade compulsiva de serem reconhecidas como superiores ou especiais. Emmanuel explicou que estes comportamentos refletem memórias espirituais de períodos onde o espírito abusou de posições de poder ou autoridade. André Luiz revelou que muitos espíritos são compelidos a reencarnar especificamente, porque em existências anteriores usaram inadequadamente posições de poder para prejudicar outros ou para satisfazer seu próprio ego. Quando retornam compulsoriamente, frequentemente carregam consigo estas tendências dominadoras, mas são colocados propositalmente em situações onde precisarão aprender a servir ao invés de mandar, a obedecer ao invés de comandar. A resistência a estas lições se manifesta através de comportamentos de rebeldia extrema na infância e dificuldades de adaptação social ao longo da vida. Emmanuel ensinou que este padrão é um dos mais desafiadores de ser superado, pois o espírito precisa aprender a transformar completamente sua relação com o poder e a autoridade. Ao invés de buscar dominar outros, precisa aprender a servir. Ao invés de exigir obediência, precisa aprender a obedecer amorosamente. Ao invés de buscar status e reconhecimento, precisa aprender a trabalhar humildemente nos bastidores. Esta transformação raramente acontece facilmente, razão pela qual estas reencarnações são frequentemente marcadas por conflitos constantes com autoridade e dificuldades de relacionamento. O oitavo sinal são as manifestações mediúnicas precoces e perturbadoras. Emmanuel alertou que nem toda mediunidade infantil indica reencarnação forçada, mas quando crianças muito pequenas começam a ter contatos espirituais que as assustam, que trazem mensagens negativas ou que envolvem espíritos aparentemente revoltados ou perturbados, isto pode indicar que o espírito reencarnado ainda mantém ligações com ambientes espirituais de vibração inferior, dos quais foi retirado para reencarnar. André Luiz explicou que quando um espírito permanece por longos períodos em zonas umbralinas do mundo espiritual, resistindo às orientações de seus mentores, ele estabelece ligações magnéticas com outros espíritos também revoltados ou perturbados. Quando é compelido a reencarnar, estas ligações não são imediatamente rompidas e podem se manifestar durante a infância através de fenômenos mediúnicos perturbadores. Estas situações requerem cuidado especial e orientação espiritual adequada para que a criança possa se libertar gradualmente destas influências negativas. Emmanuel alertou que é fundamental distinguir entre mediunidade natural saudável e manifestações mediúnicas problemáticas relacionadas à reencarnação forçada. A mediunidade saudável geralmente traz consolação, orientação positiva e desenvolvimento espiritual. Já as manifestações relacionadas à reencarnação forçada frequentemente envolvem comunicações perturbadoras, espíritos revoltados ou vingadores e situações que causam medo ou angústia na criança.
Nestes casos, é essencial buscar ajuda em centros espíritas experientes que possam orientar tanto a criança quanto a família. O nono sinal revelado por Emmanuel são os sentimentos de injustiça extrema e constante que acompanham a pessoa desde a infância. Não se trata de reações normais a situações realmente injustas, mas de uma sensação permanente de que a vida toda é uma grande injustiça, de que a pessoa não merece estar passando pelas dificuldades que enfrenta, de que foi colocada em situações inferiores às suas pretensões ou capacidades. Emmanuel explicou que estes sentimentos refletem a resistência contínua do espírito em aceitar as condições que foram estabelecidas para sua reencarnação corretiva. André Luiz complementou que espíritos compelidos a reencarnar, frequentemente, desenvolvem o que ele chamou de complexo de vítima cósmica, onde se veem como injustiçados pelos desígnios divinos, incompreendidos pelos outros seres humanos e forçados a viver em condições inferiores ao que acreditam merecer. Esta atitude mental perpetua os mesmos padrões de orgulho e rebeldia que levaram à necessidade de reencarnação forçada, criando um ciclo vicioso que pode se estender por múltiplas existências se não for conscientemente trabalhado. Emmanuel ensinou que este sentimento de injustiça constante é uma das principais barreiras que impedem o espírito de aproveitar as oportunidades de crescimento que sua reencarnação oferece. Ao invés de se perguntar, que lição posso aprender com esta situação, a pessoa se pergunta, por que isto está acontecendo comigo? Esta mudança de perspectiva é fundamental para transformar uma reencarnação forçada em uma experiência de crescimento consciente e acelerado. O 10º e último sinal principal são as dificuldades extremas de relacionamento e adaptação social que persistem ao longo de toda a vida. Emmanuel explicou que espíritos forçados a reencarnar frequentemente carregam consigo uma resistência profunda ao conceito de interdependência humana, de trabalho em equipe, de aceitação da autoridade legítima e de serviço ao bem comum. Estes padrões se manifestam como dificuldades crônicas para manter relacionamentos estáveis, problemas constantes com autoridade, incapacidade de trabalhar harmoniosamente em equipe e uma tendência a culpar sempre os outros pelos problemas que enfrentam. André Luiz revelou que o propósito principal de uma reencarnação forçada é quebrar estes padrões de isolamento e egoísmo que o espírito desenvolveu, forçando-o a aprender através da experiência direta que sua evolução depende fundamentalmente de sua capacidade de amar e servir aos outros. No entanto, a resistência a estas lições pode ser tão intensa que a pessoa passa a vida inteira lutando contra as próprias oportunidades de crescimento que foram cuidadosamente planejadas para sua evolução. Emmanuel ensinou que estes relacionamentos difíceis não são coincidências ou má sorte, mas encontros cuidadosamente orquestrados com outros espíritos que também têm lições específicas a aprender. Frequentemente, pessoas em reencarnação forçada se encontram com outros espíritos com quem têm débitos ou ligações do passado, criando oportunidades mútuas de perdão, compreensão e crescimento. A resistência a estes encontros apenas prolonga o processo evolutivo de todos os envolvidos. André Luiz alertou que muitas pessoas, em reencarnação forçada, desenvolvem padrões de relacionamento destrutivos, onde sempre acabam sendo vítimas ou algozes, nunca conseguindo estabelecer vínculos equilibrados e harmoniosos. Este padrão reflete a dificuldade do espírito em aceitar que precisa tanto dar quanto receber, tanto ensinar quanto aprender, tanto liderar quanto seguir. A cura destes padrões relacionais é frequentemente a chave principal para o sucesso de uma reencarnação corretiva.
Emmanuel ensinou a Chico Xavier que reconhecer estes sinais em si mesmo não deve ser motivo de desespero ou revolta, mas de compreensão e aceitação responsável. Descobrir que se está vivendo uma reencarnação forçada é, na verdade, uma oportunidade preciosa de transformar conscientemente os padrões que levaram a esta situação. Em vez de continuar resistindo às lições que a vida oferece, a pessoa pode escolher abraçar ativamente seu processo de crescimento espiritual. André Luiz alertou que a chave para superar uma reencarnação forçada está na mudança fundamental de atitude mental. Ao invés de ver a vida como uma punição ou injustiça, é necessário compreendê-la como uma oportunidade de cura e crescimento. Ao invés de resistir às situações difíceis, é preciso buscar ativamente as lições que elas oferecem. Ao invés de culpar os outros ou as circunstâncias, é fundamental assumir responsabilidade total por suas próprias reações e escolhas. Emmanuel revelou que alguns dos espíritos mais evoluídos que conheceu passaram por reencarnações forçadas em algum momento de sua jornada evolutiva. A compulsão inicial se transformou em gratidão profunda quando estes espíritos compreenderam o amor infinito que motivou suas experiências corretivas. Muitos se tornaram posteriormente voluntários entusiastas para missões de auxílio a outros espíritos em situações similares, demonstrando como uma reencarnação forçada pode se transformar em fonte de sabedoria e compaixão. Sou capaz de transformar minha jornada espiritual através desta compreensão profunda e da aplicação consciente dos ensinamentos recebidos através de Chico Xavier. Emmanuel ensinou que espíritos que conseguem reconhecer e aceitar conscientemente que estão vivendo uma reencarnação corretiva podem acelerar enormemente seu processo evolutivo. Quando paramos de lutar contra as lições que a vida nos oferece e começamos a cooperar ativamente com nosso próprio crescimento, transformamos uma reencarnação forçada em uma oportunidade voluntária de redenção e evolução. André Luiz revelou casos impressionantes de espíritos que, mesmo tendo iniciado suas encarnações de forma compulsória, conseguiram transformar completamente sua condição espiritual através da mudança de atitude. Estes espíritos não apenas cumpriram as lições para as quais foram compelidos a reencarnar, mas desenvolveram qualidades tão elevadas de amor e serviço que suas próximas encarnações se tornaram missões escolhidas livremente, ao invés de obrigações impostas. Alguns chegaram até mesmo a se oferecer como voluntários para reencarnações missionárias em condições desafiadoras, movidos pelo desejo de servir e de retribuir o amor que receberam. Emmanuel também alertou sobre a importância de buscar orientação espiritual adequada quando se reconhecem estes sinais. Centros espíritas sérios, estudos doutrinários aprofundados, prática da caridade, cultivo da oração e meditação são ferramentas fundamentais para quem deseja transformar uma reencarnação forçada em uma oportunidade de crescimento consciente. O conhecimento das leis espirituais e a aplicação prática dos ensinamentos evangélicos são os meios mais eficazes para superar os padrões de resistência que caracterizam estas reencarnações especiais. André Luiz ensinou que cada dificuldade enfrentada por um espírito em reencarnação forçada é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de desenvolver qualidades que lhe faltavam. Cada relacionamento problemático é uma chance de aprender paciência e compreensão. Cada injustiça aparente é uma oportunidade de desenvolver resignação e fé. Cada limitação física ou material é um convite para descobrir riquezas espirituais. Cada humilhação é uma lição de humildade que o orgulho resistia em aprender. Cada fracasso aparente é uma oportunidade de desenvolver perseverança e confiança em Deus.
Emmanuel revelou que alguns sinais indicam quando um espírito está conseguindo transformar positivamente sua reencarnação forçada. Estes sinais incluem desenvolvimento gradual de paciência e aceitação das circunstâncias, crescimento da capacidade de perdoar e compreender os outros, diminuição da necessidade de controlar pessoas e situações, aumento do interesse em servir e ajudar outros, desenvolvimento de gratidão pelas experiências vividas, mesmo as difíceis, e crescimento da fé e confiança nos desígnios superiores. André Luiz alertou que o processo de transformação de uma reencarnação forçada raramente é rápido ou fácil. Pode levar décadas de trabalho consciente e persistente. Haverá momentos de recaída, períodos de desânimo e situações onde a tentação de voltar aos velhos padrões de resistência será muito forte. No entanto, cada pequeno progresso é valorizado e apoiado pelos mentores espirituais, e cada vitória sobre os próprios defeitos acelera o processo de libertação. Emmanuel ensinou que é importante ter compaixão consigo mesmo durante este processo. Reconhecer que se está vivendo uma reencarnação forçada pode inicialmente trazer sentimentos de culpa, vergonha ou tristeza. No entanto, é fundamental lembrar que esta condição não é uma condenação permanente, mas uma oportunidade temporária de crescimento. Todos os espíritos, em algum momento de sua evolução, enfrentaram desafios similares. O que importa não é como chegamos à situação atual, mas como escolhemos responder a ela a partir de agora. André Luiz revelou que muitos espíritos que conseguem transformar suas reencarnações forçadas desenvolvem uma compaixão especial por outros que passam por situações similares. Eles se tornam naturalmente orientadores, conselheiros e apoiadores de pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Esta capacidade de transformar a própria dor em fonte de ajuda para outros é um dos sinais mais belos da evolução espiritual genuína. As revelações de Chico Xavier sobre reencarnações forçadas nos mostram que mesmo quando nossa volta à Terra não foi uma escolha consciente, ela sempre representa uma oportunidade de amor infinito oferecida por nossos mentores espirituais. Emmanuel nos lembra que nenhum espírito é abandonado ou punido arbitrariamente, mas que todas as experiências, por mais difíceis que pareçam, são cuidadosamente planejadas para oferecer exatamente as oportunidades de crescimento de que cada alma necessita. A compreensão de que nossa atual encarnação pode ser uma reencarnação forçada não deve nos desanimar, mas nos inspirar a aproveitar ao máximo esta oportunidade preciosa de crescimento. Emmanuel ensinou que quando transformamos nossa resistência em cooperação, nossa revolta em aceitação e nosso egoísmo em serviço, estamos não apenas curando nosso próprio espírito, mas contribuindo para a elevação de toda a humanidade. Que possamos reconhecer com humildade e gratidão as oportunidades de evolução que nossa atual encarnação nos oferece, seja ela escolhida livremente ou determinada pela sabedoria superior de nossos guias espirituais. Quando compreendemos que resistir às lições da vida apenas prolonga nosso sofrimento, enquanto aceitar e abraçar estas lições acelera nossa evolução, transformamos qualquer reencarnação em uma bênção consciente de crescimento e libertação espiritual. Lembre-se sempre, você tem o poder de transformar sua experiência terrena em uma oportunidade de redenção e ascensão, independentemente de como ela começou. A chave está em suas mãos e o amor divino está sempre disponível para apoiar cada passo de sua jornada de volta à luz.